o universo, vamos contar a história inicial, né? Se Uhum. ele começou com o Big Bang, ele expandiu rapidamente. Aí, aqui no começo já tem uma dúvida. Vamos contar o que que é o Big Bang, pra quem não sabe. Big Foi Bang é uma uma grande grande explosão. expansão. É mais Expansão, expansão do que explosão. Ele começou a se expandir. Ele se expandiu rapidamente. De repente, ele meio que desligou. A gente chama de Era das Trevas. Qual era o tamanho antes de se expandir? Por exemplo, era um átomo que começou a se expandir? Tem O alguma átomo era estimativa grande disso? demais. Era Eu sei que, menos do assim, que um ó, átomo? Era muito mais denso, então? Durante a era da inflação, o universo foi mais ou menos do tamanho de uma laranja para o tamanho de uma galáxia, se eu não me engano, na ordem de 10 elevado a menos 30 e alguma coisa segundos. Foi muito rápido. Assim, dizer que é um piscar de olhos seria mentira. É muito mais rápido do que isso. É quase infinitamente mais rápido do que isso. Então, assim, o universo era uma coisa muito pequena e virou uma coisa muito grande, muito rápida. Uhum. Na verdade, esse Interessante. ponto aí onde o universo começou, a gente chama de singularidade. Uhum. Que é uma região, né? É matematicamente definido, né? Então a singularidade é uma região ali onde você tem uma grande quantidade de matéria concentrada num volume muito pequeno. Ou seja, a densidade desse ponto, ele tende ao infinito. Ela tende ao infinito. Você tem muita massa, densidade é massa sobre volume. Então você tem muita massa num volume que tende a zero. Então a densidade tende ao infinito. É isso que a gente fala com a singularidade, que é aí que seria o início do universo. Por isso que existe a teoria da gente ver num buraco negro. Porque um buraco negro é a mesma coisa. No centro Muito dele tem a denso. singularidade. Eu já lembrei, falou singularidade, eu lembrei de Interestelar. Isso, Aí exatamente. você sabe, né? Assistiu, né? Eu tava ouvindo Boa. o último episódio de vocês com o Sérgio e eu justamente me perguntar se mudasse de opinião sobre Ah! Interestelar ou se continua a mesma, sabe? Porque Meu Deus, ele assistiu. não, é um excelente Mas filme. não vai me zoar. Assim, Eu sempre tô em minoria, né? Porque eu sou mulher e aparentemente todos os homens amam Interestelar. Não, é que eles todos os amam, homens, eles é idolatram. muita gente, Boluninha. É muita muita gente. gente. Não, Mulheres dos filmes também. do Nolan, é um dos melhores. Mas é bom. Não, o filme é muito bom. um bom Mas, dúvida. mas ó, até pegando um ponto disso, dessa expansão inicial do universo, porque há pouco tempo eu li um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais, de um autor chamado Ray Kurzweil. E ele começa o livro falando de uma lei que, se eu não me engano, ele chamou de Lei do Tempo e do Caos. E ele coloca esse início do universo falando que no começo foi tudo muito, muito rápido. E a conclusão dessa lei é que quanto maior o caos, maior o tempo para as coisas acontecerem. Então ele fala que no começo, como o universo era um ponto microscópico muito denso, você tinha pouco caos, porque estava tudo muito, muito concentrado. Então as coisas aconteciam de maneira muito rápida. Hoje ele fala que o caos é tão grande, a entropia é tão grande, que demora muito mais para as coisas acontecerem no universo. Só que em oposição ele pega a Terra. Ele fala que a Terra não é um sistema fechado, que tende à entropia, é um sistema aberto, ela é influenciada por outras coisas. E na Terra, ao contrário, o caos foi diminuindo e a ordem foi aumentando. E ele usa a evolução da vida biológica para testar isso. Ele fala, olha, bilhões de anos sem vida, de repente organismos unicelulares, mais alguns bilhões pluricelulares, alguns milhões, começa a vir peixe, anfíbio, réptil, mamífero, cada vez mais rápido. Aí ele acaba o livro, é dos anos 2000 o livro, falando que a nova etapa da evolução seriam as IAs, que a gente está criando uma nova etapa de evolução. Mas essa lei do tempo e do caos, ela tá correta? As coisas demoram mais para acontecer hoje em dia por conta do tamanho que está o universo, o caos que ele tem? Ah, sim, né? Eu não sei o quanto que isso influencia, por exemplo, reações químicas ou físicas no nosso universo, mas pegando um gancho desse conceito de diminuição de entropia local na Terra, isso inclusive é uma das maiores, digamos, falácias que o pessoal às vezes tenta usar para falar contra o Big Bang, que é como que uma explosão gera, por exemplo, seres humanos e um planeta perfeito com oceanos e tudo mais, como que surge, tipo, ordem a partir do caos. E a resposta é que, sim, a entropia de um sistema fechado sempre tende a permanecer a mesma ou aumentar. Mas a Terra não é um sistema fechado. Para a gente fazer essa diminuição de entropia, essa criação de ordem a partir do caos no nosso planeta, a gente está literalmente roubando energia do Sol. Então, o sistema como um todo está tendo um aumento de entropia e ele tende a um sistema ainda mais caótico, ele tende a aumentar o caos dele. Só que a gente está constantemente roubando energia do Sol para fazer ordem aqui na Terra. Por isso que a gente consegue ter seres humanos, planetas, por isso que a gente consegue ter, sei lá, vida inteligente, futuramente, quem sabe, IAs e coisas do tipo. Então, essa é a resposta, digamos, de por que uma explosão tipo o Big Bang consegue gerar caos em alguns lugares e ordem em outros. Bom, Isso aí. e voltando a essa ideia que a gente estava falando, dessa expansão
do universo, ela está acontecendo ainda? Porque você falou que as galáxias estão se afastando. Sim. Essa é uma das verificações até que corroboram o modelo do Big Bang. Sim. Está se acelerando ou diminuindo? Acelerando. Acelerando. Só que essas coisas, até para o pessoal entender, viu, foram coisas que foram sendo... E é aí que entra um ponto importante com relação até ao James Webb, né? As coisas foram acontecendo, assim, na nossa história humana, né? Não é do dia para a noite. Por exemplo, o Einstein. Quando ele bola a teoria da relatividade, o Einstein falava que o universo era estacionário. Você vai falar que o Einstein estava errado? Não estava, cara. Porque na época que o Einstein viveu, não existia galáxia como a gente conhece. As galáxias foram ser descobertas da maneira como a gente conhece em 1929. O Einstein já estava velhinho ali quando descobriram. Quando ele bolou a teoria, o universo não existia galáxia. Era tudo, todo o universo era dentro da nossa galáxia. Aí em 1929, o Edwin Hubble, usando o maior telescópio do mundo, e aí tem um paralelo, porque a astronomia ela depende muito da tecnologia. A gente não tinha tecnologia para ver as coisas que a gente via. Em 1929, lá no Monte Wilson, na Califórnia, ele conseguiu ver estrelas na galáxia de Andrômeda e mediu a distância. E aí ele falou, isso aqui não pode ser na nossa galáxia, é uma distância muito grande. E aí que veio a ideia de ter outras galáxias no universo. E aí pronto, mas aí ter galáxia é uma coisa. Depois, o próprio Hubble foi lá e mediu que quanto mais longe uma galáxia estava, mais rápido ela se afastava da gente. Aí ele criou uma lei chamada Lei de Hubble e tudo que a gente usa para calcular a distância. E isso ficou durante muitos e muitos anos. Até que em 2008, né? 98, né? Acho que 98 foi quando descobriram a expansão. A expansão já Sim. tinha sido descoberta. Só que por quê? Porque a gente conseguia observar um número limitado de galáxias. Depois, com o telescópio espacial Hubble e tudo mais, a gente conseguiu observar muita galáxia. E aí os pesquisadores descobriram que, além do universo estar expandindo, ele ainda se expande de maneira acelerada. Então, esse negócio da aceleração da expansão do universo é um negócio relativamente novo. Não é um negócio desde sempre. Então, o que acontece? Aí você vai falar assim, o Einstein estava errado? Cara, não estava. Porque para o universo que ele via, que existia para ele, era aquilo ali. Depois vem o Edwin Hubble. Isso não tinha expansão acelerada. Aí você vai falar que o Hubble estava errado nas conclusões dele? Não estava. Agora, o mais interessante de tudo isso é a volta que essas coisas dão. O fator que faz o universo expandir de forma acelerada, que a gente chama de energia escura, pode ser algo que o Einstein apagou lá atrás. Porque quando ele deduziu o universo com base na relatividade, apareceu um termo que ele chamou de constante cosmológica, só que ele pensou que estava errado. E ele tirou. Por quê? Porque o universo para ele era aquilo ali. Ele falou, isso aqui não existe. Aí ele tirou da equação dele. Quer dizer, ele descobriu, mas deixou quieto, que ele falou, não, eu tô Exatamente. viajando aqui. Então, Mas o mais hoje... interessante é que ele descobriu com base na lógica. Sem ver nada. Sem ver só nada. com cálculo. É. E aí hoje existe Tá uma viajando grande espacialmente. vertente aí que diz que a tal da energia escura, que a gente não sabe o que é, que a energia escura, o que ela faz? Ela acelera a expansão do universo. Basicamente é isso. Muita gente acha que pode ser a constante cosmológica lá da equação do Einstein. Por Então, isso dizem que até quando Einstein erra, ele acerta. Porque voltou a mesmo. constante cosmológica na forma Da desse energia desse escura. parâmetro. E se o universo se expande, ele se expande a partir de um centro? A gente achou esse centro? essa é talvez a pergunta que é mais feita. Fala aí, É. Pedro. Assim, o universo não tem um centro. É mais fácil, talvez, imaginar a expansão do universo como imaginando um balão enchendo. Isso aí. Quando a gente está na superfície, imagina que a gente pega um balão, enche um pouquinho ele, não deixa ele muito cheio. Aí vocês pegam e marcam um monte de pontinhos na superfície do balão. E aí começa a encher o balão. Se vocês estivessem em cima de um desses pontinhos do balão, vocês, independente de qual pontinho fosse, vocês iam olhar para todos os outros ao redor e vocês iam ver todos eles se afastando de vocês, independente de em qual pontinho vocês estivessem. Então, para a perspectiva de vocês, naquele pontinho seria como se vocês fossem o centro do universo. Mas se vocês estivessem em outro pontinho, naquele ponto seria a perspectiva de que aquele é o centro do universo. Então, o universo não tem um centro geométrico que a gente possa olhar e falar, ele está expandindo a partir daqui. Então, foi a partir daqui que o Big Bang começou, algo do tipo. É simplesmente impossível. E aí tem observando a quantidade imensa de galáxias que a gente observa hoje, a gente chega à conclusão que o universo ele tem duas propriedades muito importantes. Ele é isotrópico, que a gente chama, e homogêneo.
Que é isso aí que o Pedro falou. Não importa. Eu aponto meu telescópio para cá e vou mapeando as galáxias. Se eu apontar para cá, a densidade de galáxias parecida. é a mesma. Uhum. Então, se você estiver em Andrômeda e fizer, você vai ser a mesma coisa. Se você estiver na M87, que está 50 milhões de anos-luz daqui, vai ser a mesma coisa. Então, você não tem, começou ali. Aonde você estiver, você pode se considerar como centro do universo. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque para determinadas situações, estudos e tudo mais, a gente se coloca no centro do universo. E não tem problema nenhum com isso. Uhum. E se a gente tivesse em Andrômeda, ali seria o centro. E se tivesse na M87, ali e assim por diante. Então tem essa propriedade que é muito interessante do universo, que ele é ser isotrópico e homogêneo. E voltando a essa questão das galáxias, porque você disse que até então, né, a gente tinha um entendimento diferente disso. Mas a noção de galáxia parece algo muito antigo, porque na mitologia, a origem da Via Láctea estaria no Hércules sendo amamentado pela deusa Hera e cuspindo leite. Aí se formou a Via Láctea. E por isso que tem esse nome Láctea, viria Isso. de leite. Então, qual era o entendimento da galáxia antes desse advento da gente entender que tem esse afastamento, que mudou a compreensão? Não, antes o que a gente via com a tecnologia que tinha, antes dos grandes telescópios ali da Califórnia, né, que foram um lugar onde teve muito grandes telescópios no começo, você olhava para uma galáxia e via uma nuvenzinha. Então, qual que era a interpretação? É que o que virou galáxia depois, na verdade, eram nuvens da Via Láctea. Essa que era a interpretação. Então não existia esse conceito de galáxia. Onde que a gente vive, né? Não é que a gente vive numa galáxia que chama Via Láctea. A gente vive na Via Láctea. E aí as coisas que a gente começava a observar eram nuvens. E teve astrônomos muito importantes que acabaram, olha só que interessante, eles mapearam essas nuvens Uhum. para não atrapalhar quem observava o cometa. Olha que doideira. Uhum. Então, o Charles Messier, que é um grande astrônomo, ele criou um catálogo dessas nuvens. Uhum. Por que ele fez isso? Porque na época o pessoal gostava de descobrir e observar cometa. Só que tinha um monte de nuvem, que eram as galáxias, que atrapalhavam. Ele falou, quer saber? Eu vou catalogar tudo isso. E aí vocês vão saber que se tiver alguma coisa ali, não é seu cometa, é aquela nuvem. E ele criou um dos catálogos mais famosos da astronomia, que é o catálogo Messier, que vai da M1 até a M101. E boa parte desses objetos são galáxias. M87, que eu falei, que é a foto do primeiro buraco negro, é uma galáxia e faz parte do catálogo do Messier. Então isso é uma coisa muito legal, que isso aí o cara fez, cara, sei lá quanto, entendeu? Telescópio assim rudimentar. Então não tinha esse conceito de galáxia. Isso aí foi um conceito que foi surgir muito só depois lá do Hubble.